programa de hoje você vai ver: tatuagem no meio corporativo ainda é considerada um tabu? O nosso mercado ele é totalmente vinculado a uma sociedade que está ali julgando, exatamente, ainda tem um julgamento à aparência. Empresas avaliam os perfis dos profissionais nas redes sociais. A primeira pergunta que ele tem que fazer é: a pessoa que está lendo isso, o que ela pode pensar de mim? E ele fazendo esse questionamento, eu acho que ele não erra. E o quadro Meu Trabalho de hoje será com uma dentista. Eu amo odontologia, só que eu sou muito criteriosa, muito perfeccionista, então eu busco sempre o melhor. Tudo isso e muito mais você acompanha agora. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A tatuagem ainda é considerada um tabu no meio corporativo? Uma pesquisa realizada com 39 diretores de recursos humanos de diferentes empresas e áreas de atuação apontou que 21% dos diretores já deixaram de contratar alguém por causa de tatuagem. 23% deles acham que a pessoa tatuada passa menos credibilidade. O segurança de eventos Matheus começou a se tatuar aos 15 anos. Hoje ele já tem 4 tatuagens, 3 no braço e uma na perna. Ele conta que no trabalho precisa usar terno e roupa social para esconder as tatuagens. Ele só pega sempre roupas sociais pretas, em eventos de dia durante a noite, terno e gravata, que as roupas sempre escondem. É só seguir o padrão. Ele revela ainda que já sofreu discriminação no trabalho por causa das tatuagens. Uma vez, no evento da Igreja Católica, aí eu toco aquelas camisas de guia e dobrei a manga, aí deu pra ver só o nomezinho. Aí a mulher chamou a atenção. Nossa, segurança pode ter tatuagem? Eu falei pra ela: não, senhora. Até as autoridades, muitas têm, policiais, autoridades têm tatuagem, por que eu não posso ter que eu sou segurança? Mas como o mercado de trabalho enxerga os profissionais que têm tatuagens? Será que o tema ainda é considerado um tabu? Acho que não tem discriminação, acho que isso é mais antigo e se tem não devia ter. Porque eu acho que isso não influencia nada em seu caráter, é só um gosto e isso não influencia nada no trabalho. No mercado de trabalho ele tem discriminação, porque dependendo da tatuagem o cara rabisca o braço todinho, né? Aí a pessoa vê e já olha com preconceito. Eu acho que talvez não seja muito bem visto essa questão de tatuagem, né? Porque acho que de certa forma ainda há uma certa discriminação, né? Uma pesquisa realizada com 39 diretores de recursos humanos de diferentes empresas e áreas de atuação apontou que 21% dos diretores já deixaram de contratar alguém por causa de tatuagem. 23% deles acham que a pessoa tatuada passa menos credibilidade. Esta diretora administrativa de pessoas afirma que, apesar de haver mudanças no mercado de trabalho, esse tabu ainda não se rompeu. Mas isso não significa que a tatuagem possa ser um fator de exclusão na hora da entrevista de emprego. O nosso mercado ele é totalmente vinculado a uma sociedade que está ali julgando, exatamente, ainda tem um julgamento à aparência. Então, eu diria que para o candidato, para o profissional, o bom senso no momento de me apresentar em uma entrevista, na atividade que eu vou realizar, mas isso não é um limitador, hoje não é um fator de exclusão no processo seletivo. Ela alega ainda que é importante que os profissionais conheçam o perfil da empresa antes de se candidatar à vaga. Isso porque existem aquelas que são mais modernas e outras mais tradicionais. Muitas organizações e os RHs hoje buscam no profissional as competências que ele tem, né? E aquele que escolheu fazer uma arte no corpo, né? Isso não vai definir se ele tem competência ou não, ou ascensão, ou capacitação, ou desenvolvimento dentro de uma organização. Agora, como RH, a dica é que as pessoas tenham um bom senso, dependendo da cultura e da filosofia da empresa. Como que aquela organização enxerga a tatuagem? Vamos agora aos resultados de algumas ações recentes do Ministério Público do Trabalho em defesa da coletividade dos trabalhadores. Confira.
8.000 empregados deixaram de receber horas extras pelo tempo de troca de uniforme. Em Uberlândia, Minas Gerais, a BRF, fusão da Sadia com a Perdigão, foi condenada a pagar mais de 30 milhões de reais a todos os 8.000 funcionários. O motivo, o tempo de troca de uniforme para as atividades do setor de aves, suínos e industrializados não era contabilizado. A sentença foi dada pela 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia. A decisão, que beneficia todos os funcionários da empresa nos últimos 5 anos, determinou o pagamento de 18 minutos diários para os empregados prejudicados. Durante força-tarefa realizada em 2012, o MPT constatou também que cerca de 20% dos empregados sofrem de alguma doença adquirida em razão da precariedade das condições de trabalho nesse setor. A LER, lesão por esforço repetitivo, e a DOR, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, são conhecidas como lesões causadas por traumas cumulativos que podem incapacitar o trabalhador. Apesar da semelhança entre as duas patologias, existem algumas diferenças entre elas. Veja mais na reportagem. Dor nos membros superiores e nos dedos, dificuldade para movimentá-los, formigamento, fadiga muscular e inflamação. Sintomas que levaram este empresário a procurar ajuda médica no início da carreira. Inicialmente foi quando mais ou menos eu devia ter uns 18, 19 anos, que eu trabalhava como digitador, operador de uma grande empresa, trabalhava até de madrugadas e tal. E digitando, tinha que digitar muito rápido, letras, palavras, números, tudo muito rápido. E com o tempo eu fui passando para operador de computador e o serviço também não diminuía e comecei a sentir dores que iam subindo aos poucos, entendeu? Primeiro começou aqui, no antebraço, depois vai subindo para o braço, depois vai subindo aqui. Depois de diagnosticado, ele agora passa por tratamento e orientação de especialistas. Eu fiz acupuntura, fisioterapia, muita coisa. Até hoje eu sinto ainda um pouco de leve esse problema aqui, mas não é muito porque hoje eu digito muito menos, contratos, alguma coisa menor. Então não tem aquele trabalho de digitador. A LER, lesões por esforços repetitivos, e a DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, são conhecidas como lesões causadas por traumas cumulativos que podem incapacitar o trabalhador. Mas as duas patologias têm diferenças. A LER é a designação de qualquer doença causada por esforço repetitivo, enquanto DORT é o nome dado às doenças causadas pelo trabalho. Alguns especialistas e entidades preferem atualmente denominar LER por DORT ou ainda LER-DORT. A LER e a DORT é adquirida quando você faz um esforço por vários repetitivos, por várias horas, tá? Ou você faz alguns movimentos contínuos com longa duração, mas com uma intensidade muito grande, certo? E também você adquire isso com posicionamentos de forma errada, posturas erradas durante o trabalho. É importante você sempre ter uma pausa de 1h30, de uma pausa de 3 a 4 minutinhos, para dar uma relaxada na musculatura e voltar a trabalhar naturalmente. No Brasil, os primeiros casos de LER surgiram nos anos 1970, mas ganharam visibilidade na década seguinte, quando digitadores apresentaram os principais sintomas. A partir daí, os problemas foram descobertos em outras categorias profissionais, como a dos bancários, cabeleireiros, operadores de telemarketing e escriturários. A DORT só foi descoberta após muita pesquisa. A LER-DORT tem tratamento e precisa ser feito quanto antes para não comprometer a vida do trabalhador. A gente pode comprovar que ele adquiriu a LER ou a DORT de duas formas. Um exame clínico, quando você faz uma avaliação, você vê as limitações que as dores estão oferecendo, você vê quais são as dificuldades do dia a dia da pessoa e aí você consegue comprovar o que está gerando essas limitações. E outra forma são os exames complementares. O tratamento se baseia principalmente em alongamento, repouso e alguns exercícios de fortalecimento e a parte que a gente chama de eletroterapia.
A LER-DORT é considerada uma doença ocupacional. Se comprovada, o trabalhador pode ser afastado para tratamento. O empregado também é amparado pelo artigo 86 da Lei 8.213 de 1991, que estipula que o auxílio acidentário deve ser concedido quando houver redução da capacidade nas atividades do trabalho. Essa comprovação é feita através de um médico, fisioterapeuta, um profissional habilitado, onde ateste a existência da doença. Então, através desse atestado de que o empregado está sofrendo da doença, ele, com base na Lei 8.213, ele se dirige à empresa, onde a empresa encaminhará o empregado ao INSS para a perícia. Ao suspeitar que o trabalhador seja portador de LER-DORT, a empresa é obrigada a emitir a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, encaminhando ao INSS para notificação e regularização do afastamento do trabalho. O INSS deve imediatamente registrar o fato e encaminhar o trabalhador à perícia e à avaliação da capacidade para o trabalho. A CAT é um comunicado de acidente do trabalho. Então, constatada a ocorrência da doença profissional, que é equiparada ao acidente do trabalho, a empresa emite um comunicado ao INSS, onde é um encaminhamento para a perícia para diagnóstico oficial da ocorrência. Caso a empresa, que é quem tem a obrigação de emitir o documento, se negue ou então se recuse a emitir, a justiça tem entendido que fica caracterizado o dano moral. O empregado pode também, mesmo a empresa não emitindo, ele mesmo emitiu o comunicado. No campo da prevenção, fruto de mobilização sindical, há uma norma regulamentadora, a NR17, que fixa alguns limites para as empresas em que há postos de trabalho que exigem esforços repetitivos, ritmo acelerado e posturas inadequadas. A NR é uma norma editada pelo Ministério do Trabalho que visa o quê? Visa proteger o empregado. Então são normas de parâmetros a serem seguidos pela empresa, onde visa o maior conforto, comodidade, eficiência e segurança do trabalhador para evitar que doenças profissionais ocorram. A seguir, empregadores avaliam os perfis dos profissionais nas redes sociais antes mesmo de contratarem. Não saia daí, a gente volta já. O adicional de periculosidade está previsto no artigo 7º da Constituição Federal e pelo artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho. Pela CLT, são consideradas atividades perigosas aquelas que impliquem contato permanente com inflamáveis, eletricidade, radiações ionizantes ou produtos explosivos em condições acentuadas de risco. Todos os dias, funcionários de postos de combustíveis entram em contato com substâncias tóxicas e inflamáveis que oferecem riscos à vida do trabalhador. A gente mexe diretamente com combustível, que é um produto muito inflamável. Por isso, esses e outros trabalhadores têm direito ao adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, ele é um valor devido àqueles empregados que trabalham com situações de perigo. E o que são situações de perigo? Situações ou operações de perigo são aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, fazem com que o trabalhador esteja exposto permanentemente a inflamáveis, explosivos, energia elétrica e agora, muito recente, foram adicionados os trabalhadores de segurança patrimonial e pessoal, que estão suscetíveis a roubo e a violência física. O adicional de periculosidade está previsto no artigo 7º da Constituição Federal e pelo artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho. Pela CLT, são consideradas atividades perigosas aquelas que impliquem contato permanente com inflamáveis, eletricidade, radiações ionizantes ou produtos explosivos em condições de riscos acentuadas. Nestes casos, o funcionário tem direito ao adicional no valor de 30% do salário base da categoria. Tem que tirar disso, as gratificações, prêmios, participação nos lucros. É calculado sobre o salário base do empregado. Antes, o valor do adicional de periculosidade era calculado de acordo com o tempo de exposição ao perigo. Mas em 2011 essa regra mudou
Desde então, todo empregado sujeito a risco de vida no ambiente de trabalho tem direito ao pagamento integral do adicional, ou seja, os 30% são sempre calculados sobre a totalidade do salário do funcionário. O trabalhador é compensado de alguma maneira, né, ao risco de fatalidade que ele corre no ambiente de trabalho. Então, ele todo dia vai para um trabalho onde ele tem risco de acontecer alguma coisa com ele. Então, é uma maneira de tentar compensar o trabalhador por isso. Mas não é porque o pagamento do adicional é obrigatório para esses funcionários que eles podem deixar de lado os procedimentos e medidas de segurança. Realmente, a gente tem que ter muito cuidado com qualquer tipo de fagulhas que passa perto aqui, cigarro, ou alguém passa com algum isqueiro, alguma coisa. A gente tem que ter muito cuidado para pedir para não acender nenhum tipo de cigarro, nem nenhum tipo de fagulha, porque é muito perigoso, né? Combustível, a gente trabalha diretamente com ele, a gente tem que ter o maior cuidado. Na nossa série especial com dicas para os trabalhadores de hoje, vamos falar sobre um assunto bem comum entre os jovens, adultos e até idosos, as redes sociais. Apesar de serem páginas pessoais, elas são muito visadas pelos empregadores. Veja algumas dicas de como utilizá-las sem prejudicar o trabalho. Navegar pelas redes sociais já virou febre. Adolescentes, adultos e até idosos já aderiram. Onde mais acesso é Facebook, Twitter, ESC, essas coisas que menino gosta. Pelo telefone, é bem pelo telefone. Pelo computador não muito, mas pelo telefone mesmo. Tem gente que faz da rede social um diário, ou seja, expõe pensamentos, publica fotos pessoais e até revela cada passo do dia na chamada linha do tempo. Meus amigos aqui só falam a vida pessoal deles. Amigas que mostram de uma certa forma coisas que eu acho que seriam privadas, né? Mas elas acham normal, então... Uma pesquisa realizada pela Nielsen revela que os brasileiros são os que mais acessam redes sociais no mundo, superando os Estados Unidos, Rússia, Índia e China. Apesar de serem páginas pessoais, o Facebook, o Twitter e o Instagram são muito visados pelos empregadores. Antes mesmo de agendar uma entrevista para uma vaga de emprego com um candidato, muitos contratantes avaliam o perfil desses profissionais nas redes sociais. Tem determinados perfis que têm algumas solicitações específicas dos clientes, né? Então tem vagas com algumas especificidades, dependendo do segmento da empresa, que é importante a gente pesquisar para ver algumas características. Um caso que se tornou público é o da jornalista Rita Lizauskas, que teve o contrato com a Rede TV rescindido após divulgar informação sigilosa do canal. Segundo o jornal O Dia, na época a apresentadora foi suspensa por reclamar em seu Facebook sobre atrasos de salários na emissora. Uma coisa é você postar uma foto da formatura do seu filho, compartilhar com os amigos, com a sua rede, situações legais da sua vida, né? Mas tem fotos muito indiscretas, que às vezes eu acho que não é o caso, colocar a sua rotina. Então eu acho que os cuidados, e a primeira pergunta que ele tem que fazer é, a pessoa que está lendo isso, o que ela pode pensar de mim? E ele fazendo esse questionamento, eu acho que ele não erra. E para os trabalhadores adeptos das redes sociais, uma boa notícia. É possível manter o perfil a seu favor. Basta ficar atento com o que se publica. A gente gosta de falar muito uma frase que é: você é o que você compartilha. Então a imagem que você passa para as pessoas nesses ambientes digitais é aquilo que você compartilhou, aquilo que você publicou. É como elas conseguem construir o seu eu, como elas conseguem te ver. No próximo bloco, a nossa repórter acompanhou a rotina de trabalho de uma dentista. Não saia daí, a gente volta já. Agora vamos ao nosso reality show do trabalhador. A nossa repórter Luana Carvalho acompanhou a rotina de uma dentista. Lembrando que esses profissionais são regidos pela Lei 5.081 de 1966. No quadro Meu Trabalho, você aprende se divertindo. Acompanhe.
Hoje nós vamos acompanhar a rotina de um profissional que muita gente sente pavor só de pensar. Mas ele é essencial para que todos tenham um belo sorriso. Já sabem de quem que eu tô falando? É isso mesmo, do dentista. Então, vamos lá. Quem vai acompanhar a gente é a doutora Lorena. Tudo bom, doutora Lorena? Tudo bem. Conta pra gente como é que foi sua trajetória. É uma longa trajetória. Desde que eu me entendo por gente, eu acho que eu respiro odontologia. Porque a gente, muito adolescente, tem que escolher a profissão, né? E aí, logo que saí do 2º grau, já fiz o primeiro vestibular, já sabia que eu queria fazer odonto. E passei e já entrei na faculdade, uma faculdade extremamente exigente, porque o curso de odontologia ele é integral. Então, eu só sei fazer isso. Então, tem uma paciente pronta para ser atendida e tem alguns equipamentos que precisam ser usados, né? Quais que são esses equipamentos? No paciente, no ato do atendimento, é somente o babador e óculos. Às vezes a gente usa gorro, dependendo do procedimento, por exemplo, se for cirúrgico, aí é uma paramentação cirúrgica diferente. E quais que são os equipamentos que você, como profissional, precisa utilizar antes do atendimento? A gente precisa usar o jaleco, a máscara, o gorro, o óculos e as luvas. E qual que é a importância de estar usando todos esses equipamentos? É para nossa segurança pessoal, né? O contato com a saliva, com o sangue, e a gente lida com saúde, então tem pacientes que às vezes têm problemas de saúde, e aí para evitar que a gente pegue qualquer tipo de contaminação. Já está preparada? Precisa de mais alguma coisa antes de atender? É importante, sempre que a gente calça as luvas, colocar álcool, porque as luvas elas não são estéreis. Esse tipo de luva de procedimento. Qual que é o procedimento que você vai fazer na sua paciente hoje? Nós estamos finalizando um clareamento e hoje eu vou moldá-la para a gente dar continuidade nesse tratamento. E é importante que esses equipamentos também que vocês utilizam nos pacientes estejam esterilizados, doutora Lorena? Tudo esterilizado, sempre. Para a saúde do paciente, né? Para evitar bactérias, qualquer tipo de problema que a gente vai levar para o paciente. É gratificante seguir essa carreira de dentista? É muito gratificante. Muito gratificante quando você vê a alegria do paciente, quando você vê ele sorrindo, feliz, quando ele te agradece e fala que não sorria antes, igual ele sorri hoje. E quando você vê um caso que não era tão bonito, que fica com resultado bem bacana, isso é a gratificação do nosso trabalho. Com qual frequência que os pacientes precisam vir ao dentista? Isso é uma pergunta boa, essa que você fez, porque é um tabu. A gente ouve na televisão, inclusive, vá ao seu dentista de 6 em 6 meses. Com a experiência, a gente vai tendo algumas idealizações. Na minha opinião, você tem que ir no dentista no máximo de 4 em 4 meses. Infelizmente, é o que mais a gente escuta. Doutora, eu não vou ao dentista há 1 ano. Eu não vou ao dentista há 2 anos, eu não vou ao dentista não sei nem quando, não me lembro mais. Então, isso é muito ruim para o paciente, porque quando ele vem, em vez dele vir só para prevenir, aí ele já vem para tratar, e às vezes o tratamento não é tão agradável para o paciente, né? Tem que anestesiar, enfim. E aí, o ideal, a gente gostaria que fosse com uma periodicidade menor. Então, esse acaba sendo um dos motivos que as pessoas têm tanto medo de frequentar os dentistas. Com certeza, porque normalmente ele já vai para tratar. Porque para prevenir não dói. Os meus pacientes, normalmente, mesmo que me busquem para tratar, depois eles vêm só para prevenir. E aí é onde a gente cria uma relação bacana, ele vem com uma periodicidade menor e se torna um paciente frequente, livre de problemas. E sobre a rotina do dentista, né? Qual é a carga horária de trabalho? Hoje, depois de 10 anos de formação, eu chego ao consultório já mais tarde, umas 9h30, 10 horas da manhã, e aí eu vou embora mais tarde. Vou embora umas 18h30, 19 horas. Então, eu hoje tenho esse estilo de carga horária
que eu construí e que às vezes também, se eu precisar viajar, eu fecho a agenda. Então, não é assim, nada tão pesado. Não é nada tão pesado, mas às vezes aí é bem puxado, não é mesmo? Os tratamentos é que às vezes nos cansa mais, porque você tem que planejar, você tem que estudar bem um caso, você tem que levar a profissão muito a sério. Então, isso é o cansaço maior do que a própria carga horária. E qual que é a importância, doutora Lorena, da profissão ser regulamentada por lei? Porque um profissional regulamentado, ele passou por todos os estágios de formação. Se ele não se regularizou, ele é um profissional desqualificado. Ele não é um profissional, né? Ele não chegou a se formar e entrar com o pedido de registro. Então, provavelmente, essa pessoa não está qualificada a trabalhar nessa área. E quais são os tipos de tratamento que você faz aqui no consultório? Além da minha especialidade de atuação, que é odontopediatria e ortodontia preventiva, eu tenho uma equipe de 8 especialistas. Então, a gente atua em uma clínica integrada, totalmente integrada com todas as áreas de atuação na odontologia. E para você, doutora Lorena, o que significa ser dentista? Significa tudo. Tudo. Eu amo odontologia, só que eu sou muito criteriosa, muito perfeccionista, então eu busco sempre o melhor e busco a perfeição mesmo, busco tratamentos de excelência. E então, para mim, é tudo, porque os tratamentos dão certo, os pacientes ficam felizes e aí a gente tem toda uma tranquilidade na profissão e muita felicidade em ser dentista. Muito bom. Você quer deixar um recadinho para as pessoas que têm medo de vir ao dentista, doutora Lorena? Não tenham medo de vir ao dentista. Olha como o dentista tem uma carinha boa. A gente não tem que ter medo do dentista. O dentista bem preparado, ele vai passar muita segurança, muita tranquilidade nos tratamentos. O paciente vai sentir essa segurança, a partir daí o medo vai embora. Muito obrigada. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Vamos deixar a doutora Lorena continuar o tratamento aí da sua paciente. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Luane. Parabéns a todos os dentistas pela profissão. Participe você também do Trabalho Legal. Envie sugestões de reportagens para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligue para 61 3221 2412. E se você deseja saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Através desse site, você pode assistir outras edições do nosso programa e também acessar a rádio do MPT. O Trabalho Legal de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Tchau!